Olá, pessoal! Falaremos um pouco sobre a obra seiscentista Infortúnios Trágicos da Constante Florinda de Gaspar Pires de Rebelo. Iremos iniciar com a biografia do autor. Biografia de Gaspar Pires de Rebelo. Pouco se sabe sobre a vida de Gaspar Pires de Rebelo. As fontes biográficas mais seguras são as folhas de rosto das obras publicadas. Teria ele nascido na vila do Aljustrel, na região do Alentejo, antes do dia 21 de julho de 1585. Foi freire e professor da Ordem de Santiago, hábito recebido em 1610. Tornou-se prior da Igreja Matriz de Castro Verde, na comarca de Campo de Ourique, em 1625. Não há informações certas sobre os estudos, porém foi um homem licenciado. Conforme um documento localizado no Arquivo Nacional, faleceu antes de 20 de novembro de 1642. Sabe-se que Pires de Rebelo possui a autoria de 3 obras. Tesouro de Pensamentos Consonativos, de 1635, obra doutrinária. Novelas Exemplares, de 1650, ficcional. Além de Infortúnios Trágicos da Constante Florinda, publicada em 1625, e a continuação, publicada em 1633. Menção à obra ou ao autor. Na história literária, Constante Florinda é quase sempre relegada ao esquecimento. Para exemplificarmos, vejamos a seguir. Antônio José Saraiva e Oscar Lopes, na História da Literatura Portuguesa, refere pouca significância a Gaspar Pires de Rebelo e sua Constante Florinda. Já na História do Romance Português de Gaspar Simões, as considerações feitas sobre as obras de Rebelo são críticas altamente depreciativas. Felizmente, alguns pesquisadores se interessaram e leram criticamente os textos de Gaspar Pires, diferente de autores que vimos anteriormente. Começaremos com o estudioso João Palma Ferreira, que editou uma das novelas Exemplares e considerou a mesma como pioneira do gênero piraresco em Portugal. Já Arthur Gonçalves analisou integralmente a novela exemplar O Desgraciado ou Amante Peralvillo. Além de Adma Murrana, que analisou a obra sob a perspectiva de técnicas usadas nas epopeias em prosa no século XVII. Ela também editou e examinou aspectos filosóficos para responder questões doutrinárias da Constante Florinda. Outro exemplo é Anne Marie Quinn, que publicou diversos artigos sobre as obras de Gaspar. Por fim, temos Nuno Giudice, que editou há pouco tempo as 2 partes de Constante Florinda. Contexto de produção. Com o fim da dominação espanhola, o Reino de Portugal passou por mudanças. O aparecimento de cidades-estado na Península Ibérica desencadeou o pensamento de identidade nacional no idioma. Antes de entendermos os 600, é importante conhecer a ordem cronológica dos períodos literários. A Era Clássica engloba o Classicismo no século XVI, o Seiscentismo no século XVII e o Setecentismo ou Arcadismo no século XVIII. O poema épico Os Lusíadas foi um marco para o classicismo, porque trouxe perspectivas retóricas e poéticas atualizadas. 600 em Portugal. Você deve entender que a religião e a soberania estavam interligadas.
Letrados daquele período escreviam não somente para o deleite, mas também ensinar a corte portuguesa. A atualização de modelos clássicos foi estrategicamente usada para a moralização. As práticas letradas do século XVII levavam ensinamentos morais agradáveis ao leitor. Era recorrente o uso de conceitos aristotélicos e filósofos de prestígio para alcançar uma linguagem elevada. Letrados buscavam manuais para escrever bem, com finalidade de fascinar e impactar a corte. Preceitos foram atualizados para os 600. Dentre eles estão as figuras de retórica, usadas na arte de persuadir o público. Podemos destacar a agudeza, porque é na complexidade de decifrar reside o ensinamento. Entender depende do saber do leitor. Outra figura é a evidência, ao pôr diante dos olhos cenas a partir de palavras. Temos também a emulação, pois é imitando autores consagrados o letrado escreve com maestria. Na epopeia seiscentista Constante Florinda, Rebelo alcança uma elevada linguagem em prosa. Podemos encontrar na obra figuras de retórica, filosofias de autores latinos, em especial o estoicismo pregado pelo Sêneca, além de conseguir passar com deleite os ensinamentos ao leitor. Falaremos agora sobre a recepção da obra. Infortúnios Trágicos da Constante Florinda é uma obra com elementos das epopeias em prosa gregas da antiguidade, combinada ao mesmo tempo com as novelas de cavalaria íbera. Sucedeu a distribuição em 1625. Tornou-se bem-sucedida, de modo que em 1633 ocorreu a continuação, nomeada Constante Florinda, parte 2, em que se dá conta dos infortúnios de Arnaldo buscando-a pelo mundo. A obra nos séculos subsequentes fez afamada por Constante Florinda. A emulação na obra Constante Florinda manifesta caráter das prosas latinas senequianas. Filósofos como Quintiliano e Aristóteles salientavam a excelência dos discursos curtos. Entretanto, na filosofia moral de Sêneca, a grande quantidade de sentenças argumentativas e decorativas originou um estilo sentencioso apreciado na Península Ibérica do século XVII. Letrados contra-reformistas aderiram a um modo sentencioso na narrativa, para o deleite na edificação. É importante destacar como Constante Florinda uma narrativa bela e útil. O prosador teve êxito em mover, deleitar e ensinar o leitor. Resguardou a mente e o corpo de Florinda quando ela se tornou Leandro, contou uma bela história de amor e ensinou que a virtude da constância traz felicidade no final. Análise do trecho. Infortúnios trágicos consiste em uma linguagem superior da prosa sentenciosa, imitando a expressão nobre em verso. A narrativa apresenta figuras de construção, figuras de retórica, referências mitológicas e é persuasivo na difusão de preceitos atraentes ao legente. Veja alguns fragmentos do primeiro capítulo, da Pátria e Criação de Florinda e Princípio de seus Amores, na página 33. No trecho encontramos a equifrase ou descrição. Expor diante dos olhos a imagem. Visualizamos uma Florinda de constituição física simétrica, com delicada pele de porcelana, olhar negro que transmite pureza e inteligência, tez pálida e ruborizada, com lisos cabelos longos e dourados. A figura de pensamento proporcionou visualizar a protagonista, uma clássica beldade europeia a partir dos mecanismos narrativos.
É um aparato ampliador do cenário, podendo no discurso estar a serviço da argumentação. Resumidamente, a imagem verbal, quando lida, é visualizada, de modo que realizamos anárgia. Temos meios para alcançar os recursos da oratória, equifrase, descrição ou a evidência. A agudeza também está presente no trecho analisado. O letrado conseguiu relacionar elementos distantes na descrição de Florinda. Gaspar comparou os olhos da protagonista com tochas. Comparou a cor da pele de Florinda com cristal e rosas. Além de interligar os cabelos loiros de Florinda com finos fios de ouro. A agudeza teve o intuito de impactar o leitor. Ligou termos que normalmente não fazemos conexão. E então, continuando nossa viagem nesta obra que é Os Infortúnios Trágicos da Constante Florinda, agora falemos um pouco sobre o gênero, sobre os temas abordados na obra, sobre a estética, se há inovação e se há intextualidade com outras obras. Em relação ao gênero, a obra é uma epopeia em prosa seiscentista e há também característica das novelas de cavalaria. Isso é bem comum nas obras desse período. Há uma mistura de gêneros. O que seria uma epopeia em prosa? Sabemos que os autores do seiscentismo retomavam ao clássico para fazer suas obras. Como exemplo de epopeia temos a Odisseia ou a Ilíada, que é um poema épico que narra a história de um herói. Porém, Os Infortúnios Trágicos é escrito em prosa, que segundo Muhammad seria uma imitação comum de ação grave, una e extensa, sem metro e bem ornada, ou seja, não tem uma característica dos poemas épicos, certo? Exemplos de epopeia em prosa da antiguidade seriam As Etiópicas, de Heliodoro, Leucippe e Clitefonte, de Aquiles de Tácio. Óbvio que a obra de Rebelo é muito mais que a história de uma heroína. Temos um narrador que, ao mesmo tempo que narra, instrui seus leitores por meio do deleite, como já foi mencionado, né? E segundo os estudos de Muhammad e de Lachat. E esse ensinamento leva o leitor aos ensinamentos cristãos. E para isso, o autor utiliza diversas técnicas poéticas retóricas, porque o texto não pode ser apenas uma doutrina, mas deve haver uma beleza. Lachat coloca em sua dissertação que o narrador faz falar seus personagens e intervém na narração. Ao lermos a obra, também percebemos que há característica das novelas de cavalaria, onde temos um cavaleiro que sai em peregrinação. Mas ao contrário dos heróis das novelas de cavalarias medievais, Florinda Leandro não sai em busca de tesouros nem luta por amores, certo? A peregrinação de Florinda representa a vida de um cristão. Exemplos de novelas de cavalaria temos Amares de Gaula, que é citado na obra de Rebelo, e Dom Quixote, né, que é bem diferente da peregrinação de Florinda. E temos outras obras. E a obra mantém intextualidade com a questão do estoicismo, né, que a filosofia vem muito para dentro dessa obra de Rebelo. Em relação à linguagem, as obras do seiscentismo buscavam uma linguagem ornada, certo? Aquela beleza, como já foi mencionado. Eles queriam imitar os clássicos, então eles tinham esse cuidado de observar os diversos elementos, os quais faz a obra ficar bela aos olhos de quem lê. Então, por isso, temos as figuras de retórica, a agudeza, a evidência, né? Como já foi tratado. Às vezes pode ser uma linguagem um pouco difícil, mas conforme lemos, as dificuldades diminuem, certo? Poderíamos dizer que há muitas figuras de linguagem, metáforas, elipses, antíteses, paradoxos, e é tudo bem detalhado, que é uma característica das obras seiscentistas. Temos muitos jogos de palavras, de pensamento, tá bom? Essa é a questão da linguagem, uma linguagem bem ornada, com diversas figuras de linguagem ou figuras retóricas poéticas. Continuando, agora falemos dos temas abordados na obra.
Como já foi mencionado, Infortúnios Trágicos da Constante Florinda não se trata apenas da peregrinação de um herói, né, o Leandro, e não é a história de uma heroína, de uma mulher que sai sem rumo, enfrenta diversos perigos, porque ficou sem esperança, porque perdeu o grande amor. Não é uma história de amor, certo? Nesse período estava havendo a questão da doutrinação, a Contra-Reforma. A Igreja Católica estava querendo retomar seu poder. Então, os autores seguem um modelo sentencioso para levar o leitor por meio do deleite e, ao mesmo tempo, quer repassar uma doutrina. O leitor, ao ler, entende o que está sendo passado, que aquilo não é apenas uma história de amor, nem de um cavalheiro, mas que há um ensinamento. Então, na obra, temos a questão da fortuna versus constância, que já foi mencionado. O Leandro, Florinda, é aplaudido por se manter constante em meio aos infortúnios. Esta palavra, fortuna, veio da antiguidade, né? Que na antiguidade seria uma alegoria que sempre estava, uma alegoria que se trata de uma figura que sempre estava atrapalhando a vida dos humanos. Mas quando a palavra é trazida para o secentismo, já não é mais alegoria, é uma filosofia. O destino foi transformado em providência. O cristão tinha que sair em peregrinação e sabia que iria enfrentar os diversos infortúnios, perigos. Porém, se mantesse constante, ganharia um prêmio final. Temos a fuga das paixões, agir de acordo com a razão. Essa questão, que na obra é do cristianismo, mas estava aliada com as ideias vindas do estoicismo, uma filosofia que era dita pagã. No entanto, nesse período, as ideias são trazidas para dentro das obras secentistas com ensinamentos cristãos. Filósofos como Sêneca são trazidos para as obras desse período, através de autores como Quevedo e o próprio Rebelo. Na obra de Rebelo, certo, tem a questão de agir conforme a razão. Isso é próprio do estoicismo, em que o sábio tinha de agir de acordo com a razão, não seguir as paixões e meio ao destino, que a fortuna ia impor em sua vida, mas ele deveria seguir a sabedoria. E o cristianismo traz isso de volta, né? Que o cristão deveria se manter constante, confiando na providência divina. Temos uma doutrina cristã com ideias vindas do estoicismo. As ideias de Sêneca são retomadas. Sabemos que os autores tinham que seguir os modelos poéticos retóricos, mas há em Florinda uma ideia do cristão leal aos princípios, uma doutrinação, certo? Os leitores entendem a mensagem cristã que está por trás da escrita dessa prosa.
Agora nós falaremos sobre o enredo da obra. Entre os personagens da obra, podemos citar Florinda, que é a protagonista da obra. É marcada pela constância de suas atitudes. Logo depois, temos Arnaldo, um personagem secundário, porém ele é o motivo da trama se desenvolver. Ele é o grande amor de Florinda, o primeiro e o único, como relata o autor. Artênia é também uma personagem secundária que se torna amiga de Florinda e passam por diversos infortúnios juntas. Otávio, assim como Artêmia, foi expulso de casa injustamente. Um dos infortúnios dele. A seguir, temos a Boemunda, a esposa do príncipe Aquilante, e também o príncipe Aquilante, que serão responsáveis por um dos infortúnios de Florinda. Tudo começa quando Florinda faz um juramento de fidelidade a Arnaldo, o seu amado, que até então Florinda acreditava estar morto. Por conta disso, Florinda fica apreensiva e tinha medo de um casamento arranjado por seus pais. É então que Florinda decide fugir e, ao fugir, ela peregrina transvestida de homem. E é então que a Florinda torna-se Leandro. Dessa forma, se iniciam as várias histórias secundárias. Florinda, ao se vestir de homem, ela se resguarda da maldade dos próprios homens. Essa roupagem masculina lhe trouxe também segurança, o que provavelmente ela não teria se viajasse pelo mundo como uma mulher. Assim, Leandro provoca várias paixões por ser culto, educado e gentil. Inclusive, é aí em que a Boemunda e o príncipe aparecem. Boemunda, ela se apaixona perdidamente por Leandro, e Florinda, por conta desse engano, quase perde a sua vida. No livro há também uma disputa intelectual entre 5 estudantes, em que cada uma tem uma teoria diversificada. Florinda, entre outros infortúnios, ela também tem a sua identidade revelada, ela também vai para um convento e ela é expulsa desse convento. E mesmo com esses infortúnios, Florinda sempre foge dos vícios do mundo, do que é profano. E desse modo ela usa sempre a razão para tomar suas decisões, acreditando sempre na providência divina. Como já falado, a obra tem o intuito de moralizar através de ensinamentos cristãos. E ela, a Florinda, é comparada pelo autor com Jó. E é por isso que a obra se chama Infortúnios Trágicos da Constante Florinda, porque mesmo com todos os infortúnios, ela se mantém constante naquilo que acredita. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Letras, Câmera, Ação. Jamendo.com